E aí, turminha, professor Michel aqui com mais uma videoaula, dessa vez aula de correção da atividade de português. O seu livro aí de português, na página 179 a 180, a gente agora vai fazer a correção, tá certo? Continuando aí a atividade do texto Caio. Mas antes da gente passar para a correção, vamos fazer a leitura do texto Caio? Vamos lá? Lá na página 176, tá esse texto aqui que a gente vai ler, certo? Para depois a gente fazer a correção, beleza? Então vamos lá. Caio. Em Bom Despacho tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar, era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de luzes um comprador para fechar o negócio. O caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte. E o homem ficou para dormir. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Caio, Caio, a voz repetia. Acontece que o homem se chamava Caio. Ele estranhou muito e foi com custo que gaguejou. Aqui! E na mesma hora, um osso da perna caiu em cima dele. O homem gelou, mas não adiantava correr. A assombração sabia até seu nome. Melhor era continuar deitado e se cobrir todinho. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Caio, Caio. E se a assombração não soubesse o nome dele? Coisa nenhuma. E se estivesse perguntando se podia cair? Por via das dúvidas, Caio murmurou. Sim. Caiu outro osso. E Caio matutava. Será que a assombração estava pensando que sim queria dizer sim pode cair? Ou sim, sou eu, o Caio? Resolveu desvendar a questão de uma vez por todas. Eu! Caiu mais um osso. De novo. Caio, Caio. E o Caio, para testar, cai! Caiu outro osso. Aí Caio começou a achar que a assombração estava de gozação da cara dele. Caiu! Por coincidência, a assombração desafinou nessa hora. O homem teve um treco, deu 2 tiros para o alto, chorando nervoso. Cai! Mas cai logo que eu não aguento mais essa história. E para sua surpresa, quem despencou do forro do teto foi o caseiro, que não queria dono novo na fazenda, onde ele gostava de vadiar. E agora, turminha, a gente vai passar para a correção da atividade, beleza? Então vamos lá, aqui, ó, página 179. Vamos ver as questõezinhas e a gente vai respondendo junto. Linguagem e construção do texto. Atividade oral e escrita. Nesse conto, o modo de contar foi muito importante para produzir suspense. Para isso, a autora fez escolhas de linguagem, buscando envolver o leitor. Releia o trecho do conto Caio. Vamos lá. De madrugada, acordou com a voz cavernosa. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Então, são 2 trechozinhos aí da nossa história que a gente acabou de ler, não é isso? Copie as expressões empregadas para criar clima de medo e de suspense. Quais são aí as expressões? De madrugada, né? Que é um ambiente aí, ó, mais assustador. Voz cavernosa, uma voz assim assustadora. E vozeirão, uma voz mais forte, mais firme, não é isso? Então, são as 3 expressões aí que a gente vai utilizar nesses trechos aqui que a gente viu, beleza? Anotem aí. Segundo, copie do texto 3 palavras ou expressões que a autora empregou com a intenção de mostrar o medo que o comprador estava sentindo. Então, vamos lá. Quais seriam as possibilidades que a gente pode utilizar? Que ele gaguejou, né, na hora dele falar, ele deu aquela gaguejada. Que o homem, ele gelou, ficou ali com medo, paralisado de medo. Ele se cobriu todinho, murmurou, entre outros aí que a gente pode ver no texto, tá certo? A ideia aí é você copiar do texto algumas palavrinhas ou expressões que indiquem que o personagem estava com medo, certo? O personagem aí, o comprador. Terceiro, releia outro trecho. Agora a gente vai reler outro trecho e responder aqui, beleza? Vamos lá. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Caio, Caio. Repita em voz alta essa fala da assombração. O que a repetição do a nessa fala pode provocar em quem ouve? E aí, o que é que isso aí pode provocar? Esse a mais prolongado ali na primeira palavrinha, o primeiro Caio. O
que é que vocês acham? Pode aterrorizar, né? Assombrar, assustar, ó, amedrontar quem está ali ouvindo a história, certo? Que dá uma prolongada maior, ali dá uma voz assim meia de estranha, né? Do que a gente estaria acostumado. Alguém chamar, por exemplo, uma pessoa que chama de Caio, ou então perguntar se eu posso cair, certo? Quando eu digo Caio, ok? Então vamos lá. Quarta questão. Agora releia mais um trecho. Ele estranhou muito e foi com custo que gaguejou. Aqui. A repetição do a, essa palavra aqui, aqui, essa fala do comprador, provocou a mesma sensação que a fala da assombração na atividade anterior? E aí, será que provocou a mesma reação ali? A resposta é não, né? Nessa aqui, ó, a fala do comprador, certo? Essa repetição aí, demonstrou aí que ele estava, na verdade, com medo, né? Que ele estava assustado, que ele não sabia o que estava acontecendo ali. Então, em uma, nós temos ali justamente essa repetição ali, ó, do nome Caio, a letra A sendo estendida, né? Para dar a ideia de assustar, de criar medo. E no outro, ali na palavrinha aqui, quando o personagem vai falar aqui, ele dá uma alongada no A para demonstrar que ele está ali assustado, que ele não está sabendo o que fazer. Beleza? Vamos lá, seguindo então na página 180 agora. A maior parte dos fatos acontece durante a noite. Isso produziu algum efeito para a história? E aí? A história se passar durante a noite, será que deixou a história mais assustadora? O que vocês acham? À noite, geralmente, a gente tem ali um momento de escuridão, né? De suspense, de medo. A gente não sabe o que pode ter ali nas sombras, não é isso? Então, é claro que essa história se passar durante a noite vai ter aí uma repercussão na historinha, certo? Vai ter aí uma repercussão de criar mais tensão para a história, beleza? Sexta questão. Os contos são narrativas e costumam apresentar alguns elementos próprios. Leia com o professor o esquema a seguir. Então vamos lá. Quais são os elementos da narrativa que nós já vimos em aulas passadas? Temos aí ó, a questão do lugar ou espaço, que é onde acontece a ação ou os fatos que acontecem, tá certo? Nós temos um tempo, que é quando a ação ou os fatos acontecem. Nós temos os personagens, que é quem participa da ação ou dos fatos. Nós temos o narrador, que é quem conta a história ou os fatos. E nós temos também a ação, que a gente pode chamar de enredo, que é o que acontece na história, certo? O desenrolar aí dos fatos. Ok? Então lá, localize os elementos do conto e complete com as informações adequadas. Letra A. O lugar ou espaço onde acontece a história. Acontece ali ó, na fazenda em Bom Despacho. Né? Esse é o local. A fazenda em Bom Despacho. Qual é o tempo? A história aí se passa principalmente da noite para a madrugada. Não é isso? Para gerar esse clima de medo, de tensão. Letra C ali, ó. Personagens. Quem serão os personagens? O comprador, que no caso é o Caio, e o caseiro, né? Que se finge ali de esqueleto, de fantasma. Beleza? Sétima questão. Narrador é quem conta a história. Releia o trecho do conto Caio e circule apenas as frases que pertencem ao narrador. Então, eu vou ler aqui o trechozinho e vocês aí em casa vão circular a parte que pertence apenas ao narrador. Beleza? De madrugada, acordou com a voz cavernosa. Caio, Caio, a voz repetia. E aí, você conseguiu descobrir qual é a parte do narrador? O narrador, ele, certo, vai estar ali narrando a história, ele não está diretamente participando nela, nesse caso. Então, o que, é que a gente pode circular aqui? Ó? De madrugada, acordou com a voz cavernosa, que é parte do que o narrador está contando, e a voz repetia, é outra parte aí do narrador. Essa daqui, ó, essa perguntinha, Caio, Caio, já seria um personagem falando, beleza? Letra B. Esse narrador participa da história como se fosse um dos personagens? Resposta é não. Certo? Em momento algum, ele vai utilizar ali de pronomes que indicam que ele é um personagem. No caso, pronomes de primeira pessoa. Tá certo? Ele vai estar utilizando ali ó, pronomes de terceira pessoa. Ele, ela. Tá certo? Isso indica justamente que ele é um narrador externo. Beleza? E por último ali, ó, oitava questão. Veja como o enredo, a ação, foi construída para produzir suspense no conto Caio. Observe o esquema na página seguinte. Então aí nós temos aí um esquemazinho, certo? Mas a gente só vai deixar para responder isso durante a tarde, certo? Você vai ter a atividade que vocês vão fazer durante a tarde, ok? Para encerrar aqui o conto Caio, beleza? Então, o professor Michael se despedindo e nos vemos daqui a pouquinho
com mais atividades.